E essa questão que a gente vai conversar hoje de anamnese e de erros que a gente pode fazer na anamnese, então ela é particularmente relacionada com a atenção primária também, por um detalhe muito importante, porque quem faz atenção primária atende sempre os mesmos pacientes, e esses pacientes ficam muito vinculados. Então, isso é um processo que, na verdade, o paciente não tem muita escolha, né? Porque você é a referência para a área ali que ele está morando, mas é justamente esse tipo de vínculo que uma anamnese adequada pode proporcionar para quem não está na atenção primária, onde o paciente vai poder escolher. E essa questão de você conduzir bem esse processo pode ter muito impacto na escolha do paciente em vincular ele a você. Por que que isso é importante? Bom, é importante não só do ponto de vista de negócio, do ponto de vista comercial, para o paciente ficar com você e fazer as consultas, mas também do ponto de vista de saúde. Porque muitas das alterações bucais que nós vamos acompanhar e resolver dos nossos pacientes, elas precisam que o paciente retorne. E esse retorno só vai acontecer por várias interferências, né, várias situações, razões, mas uma das questões importantes é o paciente acreditar naquilo que nós estamos explicando e propondo como forma de tratamento. E o paciente acreditar na nossa história, ou que ele reconheça a autoridade na gente, reconheça a nossa credibilidade, ela pode estar muito baseada nesse momento da anamnese. Bom, e aí, pessoal, assim, a gente precisa fazer uma medida das coisas, né? E a primeira questão importante é como você vai manejar o tempo nessa conversa, nessa anamnese, porque todo mundo diz assim, minha consulta, ou uma consulta boa, adequada, ela tem que ter não sei quanto tempo de duração, ela tem que ter pelo menos 1 hora. Cara, as coisas não são tão rígidas assim. Você, às vezes, não tem esse tempo. Se você trabalha em clínica popular, tem emprego e tem alguém que controla o seu tempo de atendimento de consulta, você vai ter que ser muito mais ágil nessa questão de manejar esse tempo para conseguir aplicar isso, para conseguir fazer a anamnese adequada. Então, se nós fôssemos elencar um erro básico, assim, fundamental, é justamente você não fazer. O mais simples de tudo. Esse é o primeiro erro de todos. Você não fazer essa anamnese ancorado em argumentos como esse, assim, não dá tempo, eu tenho 20 minutos para atender o paciente, e senão já tem que atender outros. Se você tem mais tempo, você está trabalhando no seu consultório, você tem o tempo que você quiser para fazer o atendimento do paciente, aí você não pode fazer o inverso. Fazer uma anamnese tão longa e tão desconcentrada, aleatória, com perguntas tão desfocadas assim, que você vai cansar, o paciente vai cansar e não vai reconhecer a objetividade da conversa. A gente pode, às vezes, ter tempo para fazer uma consulta longa de 1 hora só conversando, mas talvez o paciente não tenha. As pessoas têm vidas atribuladas, têm muitos compromissos, então a gente tem que justamente tentar dosar e pautar isso de maneira que a nossa anamnese não deixe passar nada, ela seja objetiva a ponto de filtrar todas as informações que a gente precisa. E se você tem mais tempo para trabalhar com isso, não tem só aquele tempo apertado da consulta da clínica, maravilha, você vai jogar com isso. Quanto mais você conseguir administrar isso, melhor o seu resultado. Mais qualidade na informação você vai filtrar e mais valor o paciente vai perceber. Se você tem a condição de ir comentando e contando alguma história bem breve, rápida para o paciente durante essa entrevista, isso é importante, isso gera conexão. Quando você conta uma breve história para o paciente a respeito de uma doença parecida com a dele, ou do que pode acontecer na evolução daquele processo que ele tem, ele presta atenção em você. A gente faz isso com as crianças, né? A gente conta a história para as crianças e elas param para escutar. E quando um amigo nosso vai contar uma história, a gente também para ouvir. Eu faço isso aqui todo tempo. Às vezes eu digo para vocês, agora eu quero te contar uma história, justamente para chamar a atenção. E se na nossa anamnese lá a gente tiver tempo de contar breves histórias que tenham conexão com o caso, com o problema, isso também vai agregar muito valor e vai fazer com que o paciente valorize essa conversa que a gente está tendo com ele. Então, primeiro erro importante, assim, né, é você não fazer. Porque, assim, essa história da anamnese, você tem 2 focos principais.
O primeiro é você orientar o seu raciocínio, você orientar o seu diagnóstico. Então, você vai colher um conjunto de informações para filtrar a queixa do paciente. A segunda questão é você saber da saúde dele, para você não ser surpreendido com intercorrências ou com problemas durante o atendimento. Isso é muito importante, tem um aspecto legal, mas isso também pode interferir na condução do caso, na solução do problema, porque tem muita doença sistêmica que tem manifestação bucal. Às vezes o paciente sabe, tem o diagnóstico da doença sistêmica, apareceu alguma coisa na boca, que é a manifestação daquela doença sistêmica, e falta só juntar uma ponta com a outra. Mas aí, lá na nossa anamnese, isso deve ter aparecido, essa história da doença sistêmica, para que a gente possa justamente fazer essa conexão. A gente vai buscar 2 grandes grupos de informação. Vai ter outras coisas aí no meio, mas principalmente da evolução do processo e da questão de saúde dele. Mas isso é quando a gente está pensando, né? Está imaginando que é a primeira vez que o paciente botou os pés no consultório. É um paciente novo que entrou, e aí vai ser só dessa vez, só com esse paciente novo, que pela primeira vez entrou no consultório, que nós vamos ter que ter esses cuidados com a anamnese? Não, de maneira nenhuma. Olha as variantes dessa situação. Essa história, então, ela se aplica para o cara que chegou agora, primeira vez que entrou no teu consultório, mas você tem pacientes já na sua clínica, lá no seu atendimento, tem a galera que está sempre lá vinculada, que periodicamente vai fazer retornos, e aí você identificou um problema que você não tinha visto antes, porque ele não existia, ou que, sei lá, não tinha visto, ou o paciente não tinha essa situação, é uma situação nova. Ou esse paciente já é um paciente seu de tempos, você faz as manutenções odontológicas dele, e ele desenvolveu algum nódulo, alguma mancha branca, alguma plaquinha na língua que não tinha antes, e como é que a gente vai abordar agora? Bom, você vai precisar, periodicamente, refazer essa anamnese. Se o paciente ele consulta com frequência, com periodicidade, você não precisa repetir toda essa história todas as vezes que ele vai lá. Mas se esse paciente está há alguns meses, e aí vai pelo menos 6 meses, você deve sim atualizar essa conversa, porque coisas acontecem na vida das pessoas. Então, você vai repetir toda vez? Não. Você vai ter bom senso, mas você não pode esquecer de periodicamente fazer a atualização desses dados do paciente, quer seja do estado de saúde dele, quer seja dos problemas bucais. E se você perceber alguma alteração naquele paciente que já era seu, tira o cara da cadeira, explica e faz o processo, então, de inventário daquela lesão. Se ele não souber, maravilha, você não tem tempo de evolução para contar, não tem tratamento prévio, mas você precisa saber disso. Como assim tira da cadeira? Bom, acontece que quando você faz essa anamnese com o paciente sentado na cadeira odontológica, talvez você não agregue o valor esse importante, necessário para valorizar a sua consulta, para que você não tenha constrangimentos de cobrar a consulta se você não está fazendo procedimentos, e é algo que a gente vê também muita resistência dos colegas, né? Parece que se a gente não entregar um trabalho odontológico, a gente não pode cobrar, não é nada disso. Então, tira o cara da cadeira para você conversar com tranquilidade. O consultório é pequeno, não tem espaço. Bom, você não precisa ter um escritório bacana, sofisticado. Se tiver, melhor. E se tiver, por favor, usa esse escritório bacana para fazer a anamnese, não só para passar orçamento para o cara. Porque isso é fundamental, né? A pessoa se sentir valorizada e atendida, né? Não passar para a salinha chique só na hora de pagar, ou só na hora de receber o preço. Pelo contrário, lá é a hora de você se mostrar que está preocupado com a saúde dela. Mas aí não tem essa estrutura, ou é a questão da clínica, da UBS, como a gente estava conversando, bota uma cadeira do lado da mesa ali, tira o cara da cadeira odontológica, que é opressora demais. Ela tem um impacto muito forte, né, no comportamento das pessoas, para que você possa fazer essa conversa, essa anamnese. E aí, se é a primeira vez que esse paciente está chegando lá, então já faz esse processo desde o início, né? E às vezes é engraçado que o paciente entra no consultório e ele já quer ir correndo para a cadeira. E eles, não, parem um pouquinho, senta aqui antes, vamos conversar algumas coisas antes. Não, mas é que, não, calma. Tu já vai me mostrar o que tu tem. E às vezes, durante a anamnese, ele já quer virar ao lado, botar a língua para fora, puxar a bochecha e mostrar, não, segura o paciente. É importante que ele perceba que aquele é o momento da gente orientar o nosso pensamento, né?
E aí vem outro erro, é você querer atalhar esse processo, né? Dizer, mas se eu já olhar, talvez eu já saiba o que é e já resolvo. Cara, que consulta é essa? Né? Não. Faça o passo a passo direitinho. Que bom que se você olhar, você já vai saber o que é e talvez já vá resolver. Mas tem dois conjuntos de informação que a gente disse que você precisa colher de maneira consistente, que é a história da própria doença, da própria alteração, e a história médica do paciente. Bom, o que mais que a galera às vezes faz e utiliza? É o formulário. Você pode ter aquele formulário padronizado, impresso, que a secretária vai entregar para o paciente, ele vai marcar as cruzinhas, vai escrever, preencher. Não faça isso, não. Você quiser ter o registro, você pode depois imprimir, o paciente assinar na anamnese que você fez. Tem outras formas de você ter esse registro, mas é muito importante que você tenha essa conversa com o paciente. Você pode até pedir, solicitar que a secretária faça a primeira parte, que é a identificação. Você pega o nome, data de nascimento, telefone, e o resto dali para frente, e isso tem que ser feito olho no olho. Ao mesmo tempo que você tem que ter a preocupação de fazer o registro adequado de tudo que ele está contando de forma sucinta. E como você vai dar o pontapé inicial? O pontapé inicial nesse processo é você usar uma questão aberta. O que é uma questão aberta? É aquela pergunta que o paciente pode dizer o que ele quiser. Como assim? Tipo, como eu posso te ajudar? Isso é legal, as pessoas gostam de ouvir isso. Às vezes até os pacientes repetem, como pode me ajudar? Como posso te ajudar? Por que tu veio aqui? Por que você está consultando? Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? O que foi que aconteceu? E aí, então, começou com a questão aberta, o paciente começa a discorrer o problema, às vezes não é tão fácil, né? Às vezes o paciente vem com uma cartinha de encaminhamento e ele te entrega a cartinha e te diz assim, tá tudo escrito aí, doutor. Aí dá vontade de dizer para o paciente, bom, então não precisava ter vindo, né? Era só mandar a carta, eu te mandava outra carta e estava resolvido. Não, né? Não, tudo bem que tá tudo escrito aqui. Mas o que está escrito na carta de encaminhamento é a percepção do colega. E a gente precisa ter a percepção do paciente. E a gente não sabe o quanto fiel o colega foi ali em descrever as informações, sem falar naquela carta que só vai assim, encaminha o paciente fulano de tal, né? E mais nada da história, que aí é terrível. Então, e aí vai o outro lado da história, né, pessoal? Se você vai encaminhar algum paciente para alguém, para outra especialidade, ortodontista, você faz clínica, escreve direitinho, né? Perde um minuto ali, diz que você avaliou o paciente, qual é o problema que você viu, o que você fez, qual foi o segmento que você deu no caso e o que você espera do colega. Pelo menos essa estrutura básica ali no encaminhamento a gente tem que fazer, é simples. O que você viu, alguma coisa da evolução, seu diagnóstico presuntivo, a razão do encaminhamento, se você fez algum tipo de tratamento e o que você espera do colega. Solicite sua avaliação, solicita a condução do caso. Mas aí, então, né, volta a história, volta para o paciente, né, que o paciente te diz assim, não, mas está tudo escrito aí, maravilha, que bom, mas eu quero te ouvir, eu quero que tu me conte, quero que você diga o que está acontecendo. Aí, ele vai começar a falar do problema e a gente vai pautando sempre que a história começa a desviar. Então, vê bem, pessoal, a gente precisa treinar um pouco isso, né? A gente precisa treinar. No início, você pode ter uma colinha ali, com essas dicas que eu estou te dando, mas, por favor, não use o formulário padronizado, impresso, faz uma conversa aqui, faz o registro à medida que o paciente vai falando, não te concentra demais na escrita, isso é importante, né? Volta no contato visual, dá umas paradas ali, que às vezes as pessoas começam a falar, e a gente quer escrever tudo que ela está dizendo, vamos devagar. Começa de novo. Começa de novo, não. Fomos até tal ponto, e aí você vai resumir ali, né? Vai escrever, evita siglas, né? Evita abreviaturas, isso também é ruim, porque amanhã depois outra pessoa, algum colega, mais alguém vai estar no consultório, enfim, vai precisar atender o paciente. Então, as siglas, elas não são legais, né? Fica um registro confuso. Então, você freia o paciente e vai reposicionando com as questões fechadas, né? Ele começou a contar a história do cachorro, do papagaio, da viagem que ele fez, posiciona ele com uma questão fechada. Mas isso dói? Mas quanto tempo faz mesmo? Mas já teve antes? Que aí são questões fechadas, são aquelas questões que a resposta vai ser sim ou não, ou vai ser um número, como, por exemplo, a questão do tempo.
Então, quando o paciente manifestar essa queixa principal dele, é importante que a gente anote essa queixa principal com as palavras do paciente, porque é a compreensão que ele tem do problema dele, tá? E, então, assim, evita de passar direto, conversa antes, não usa o formulário padronizado, e aí você vai passar para a história da doença, a história do problema, depois que ele manifestou a queixa dele, tá? E aí, pessoal, às vezes as pessoas não querem falar muito, né? Não, pois é, não sei, eles são evasivos. Então você vai apertando o cara, assim, de uma maneira sutil, né? Se há dificuldade em dizer há quanto tempo tem o problema, faça relações. As pessoas lembram dos fatos. Tá, mas isso aí foi antes do Natal, foi depois das férias, foi antes do Ano Novo, foi antes da Páscoa, do Dia dos Pais. Enfim, tem um monte de data ao longo de todo o calendário que a gente pode usar como parâmetro para pautar o paciente, para que ele consiga se posicionar no tempo relacionado aos eventos, e aí, então, ele vai conseguir te dizer com mais clareza. Às vezes as pessoas fumam há muitos anos, isso a gente vai perguntar um pouco mais adiante na conversa, e às vezes eles não querem dizer assim, fuma há quantos anos? A gente precisa saber quantos anos a pessoa fuma para saber há quanto tempo ela está exposta aos agentes do cigarro. Aí, não sei, mas que idade tu tinha quando começou a fumar? Não lembro. Não, já trabalhava, era casado, era solteiro, e aí vai acabar saindo a data. Talvez, se não com muita precisão, mas num período de 20, 30 anos, você nem precisa tanta precisão assim. Precisa saber que realmente faz 20, 30 anos e não 5, ou 2, ou 3, enfim. Então tem como você ir pautando também essa questão do tempo, aí você vai sendo ardiloso. Como eu falei, você precisa treinar isso aí. Você vai perceber, caso você não faça desse jeito ainda, que é muito interessante você fazer essa abordagem, aonde você não está com a conversa aparentemente engessada, porque você tem esse esqueleto ali para ir aplicando e você vai, então, direcionando e colhendo as informações que você precisa. E aí, olha só, quando você faz essa história da doença ali, de forma, logo depois da queixa, né, então identificou e tal, você consegue já orientar o seu processo de diagnóstico, o seu raciocínio. E isso é muito legal. Porque quando você vai olhar o paciente, você justamente elimina aquela questão do erro que a gente comentou antes. Vou passar direto para já dar uma olhadinha, quem sabe eu já sei o que é e não resolvo, e já resolvo. E quem sabe tu não sabe o que é. E tu nem levantou a história, não conversou antes. Então você evita essa circunstância. Também pode ser aquela hora que dá um frio na espinha, né? Que a gente está conversando com o paciente, ele vai contando tudo o que aconteceu e a gente está justamente pensando, mas não tenho a menor ideia do que essa cara tem. Mas até para isso serve, né? Para você já ir pensando que outros recursos talvez você vá precisar. Então é muito importante que essa conversa aconteça com esse direcionamento para vocês dizer, poxa, não sei nem para que lado eu vou remar o barco agora. Mas você vai fazendo todo esse processo enquanto você está conversando com ele. É muito chato depois você passar o cara para a cadeira e aí vem as perguntas, né? Não, mas isso e aquilo, não sei o quê. Não que não possa, claro. Esqueceu alguma coisa, pergunta depois. Não tem nada errado nisso. Mas separa os momentos, né? Isso é muito importante, como a gente comentou. E olha só, eu sempre tive muito contato com residente, né? Recebo muitos residentes, né? De diferentes áreas. Recebo bastante residentes da atenção básica, de cirurgia bucofacial, residente da otorrino, faz estágio comigo e tal. Então, o residente sempre é jovem, né? Alguém que está formado há pouco tempo. E aí, depois que ele já está alguns dias ali comigo, ele já pegou o processo esse, então ele começa o atendimento e eu não fico na sala, vou depois. Justamente para que ele treine, né? Para que ele possa colocar isso em prática. E aí, depois que ele faz todo o processo, que ele viu, formulou as hipóteses dele, então ele me chama e a gente vai revisar, vai olhar junto o caso, vai decidir o que a gente vai fazer, né? E eu adoro fazer isso, né? Ele vem para me chamar e eu sempre faço a mesma pergunta. Me conta o caso. Por que eu quero que ele me conte o caso? Eu quero que ele me conte o caso para eu perceber se ele teve a percepção de fazer todo esse processo. Porque se ele não souber me contar o caso, se ele já me disser, o paciente está com um mucocele no lábio, eu disse, tá, mas como tu chegou nessa conclusão? Então, essa história dele contar o caso é justamente para ver se esse processo de anamnese, ele foi bem construído, ele foi bem feito. Faça isso você, para você mesmo. Imagina a circunstância que você faz a avaliação do paciente,
você elencou ali todas as situações, você está no meio do processo ali. Quando terminar tudo, você consegue resumir o atendimento que você fez, inclusive a anamnese, em 1 ou 2 minutos de fala. Isso é um exercício muito interessante. E é uma das maneiras de a gente praticar isso. Você vai contar para você mesmo o caso do paciente. Se você trabalha num lugar com mais dentistas, conte para os colegas, né? Diga para eles, olha, eu estou treinando um outro jeito aqui de fazer a anamnese, eu quero te contar o caso, ver se tu vai entender. E aí ele vai fazer perguntas naturalmente do caso e você vai aperfeiçoando esse seu processo. Isso é muito importante, porque isso ajuda demais. Ajuda você a sistematizar, a organizar a maneira de você abordar e também ajuda na forma que você vai organizar a informação. Porque se você consegue contar, é porque você está com aquela informação toda sistematizada. E esse mesmo modelo você vai usar para fazer o registro ali, para ir escrevendo. Então, essa é uma forma de você começar a aplicar isso assim com tranquilidade, para saber que vai dar certo, porque você vai conseguir refletir isso para o colega, contar isso para o colega. Então, faz de conta que você é residente, faz de conta que você está começando, e aí isso é um treinamento legal, você saber contar o caso, você saber descrever a história ali e o que aconteceu, porque isso vai lhe dar essa organização necessária. Aí você está satisfeito com a história da lesão. E o satisfeito vai depender, obviamente, né, do tipo de queixa que o paciente tem, do tipo de história que ele contou para você. Você vai passar para o próximo passo da anamnese. No início da nossa conversa, eu comentei que você tem 2 conjuntos importantes de informação que você precisa levantar. A história da doença em si, mas a história médica pregressa também. E aí, qual é o problema da ficha impressa? Primeiro que tem coisas na ficha impressa que o paciente não entende. Tem doenças que ele não vai saber. E talvez ele fique constrangido de perguntar. E ainda mais se ele está fazendo isso na sala de espera ou junto da secretária. E quando você faz as perguntas, você pode direcionar a linguagem, você pode adequar a percepção e ao entendimento do paciente, ter informações mais claras a respeito da história de saúde dele. É muito fácil uma pessoa dizer que não tem nenhum problema de saúde. Mas, às vezes, as pessoas dizem assim, não tem nenhum problema de saúde. Aí tu faz as outras perguntas, tudo negativo. A pessoa tem já 60, 70 anos. Aí eu não resisto. Então, mas a senhora, o senhor vai ao médico? Isso também é importante, pessoal. Às vezes as pessoas não consultam, não fazem consultas médicas periódicas. Então, eles não sabem. Então, esse é um paciente que você tem que ter mais atenção ainda, né? Não precisa ser tão incisivo assim, né? Ou até debochado, né? Você está, mas tu vai ao médico? Não, mas assim, você costuma fazer consultas médicas, faz check-ups, faz avaliações, já foi no cardiologista alguma vez, já foi no médico clínico, porque se o cara está saudável demais, hoje em dia, preste atenção nisso, porque pode ser justamente porque essa pessoa não está consultando, e aí esse paciente é um paciente que pode ser uma bomba relógio. Esse é um paciente que pode ser diabético, pode ser hipertenso, pode ter arritmias cardíacas, pode ter uma série de complicações que ele não sabe e que na hora do atendimento lá essas intercorrências podem aparecer. Então, olha só, você tem que ter atenção em tentar ser preciso e conseguir filtrar bem essa informação, mas você tem que estar muito mais atento ainda com a falta de informação, quando o paciente não tem informação para dar. E por que ele não tem informação, história médica para dar? É muito pouco provável que não tenha nenhum tipo de intercorrência ou nenhum tipo de problema, então, sinceramente, faça essa pergunta para ele, se ele costuma fazer essas avaliações médicas, se ele costuma consultar, se ele está ao par da história de saúde geral dele, se ele vem fazendo esses acompanhamentos para que você não seja surpreendido no atendimento. Olha só, gente, outra coisa errada. Então, outra coisa errada é você usar exames complementares como forma de triagem. Não, a triagem é aqui, é isso que a gente está conversando agora. Justamente porque as pessoas têm história, o cara está andando no mundo aí desde que nasceu. E é esse é o filtro que você tem que fazer. Quando a gente está na faculdade, a gente sempre escuta aquela história assim, não, exames complementares. São complementares ao exame físico, ao exame clínico. E a gente tem que aplicar isso. Mas você só vai conseguir fazer esse filtro se você fizer essa anamnese. E aí, olha só, como é que a gente vai encaixar essas coisas, né? Você vai fazer a anamnese, o cara não tem indicação de exame complementar,
porque não tem nada de história com a pessoa, beleza? Não tem indicação. Agora, tem essa questão do cara, que ele não tem história médica porque ele não está consultando, dependendo do que você for fazer, você não precisa de nenhum tipo de avaliação mesmo, ou dependendo, você pode solicitar algum exame para que você tenha tranquilidade no procedimento que você vai fazer. Mas não é para usar como triagem. Então, você tem a indicação lá, sabe? Eu quero fazer um procedimento cirúrgico, uma pequena biópsia no lábio, um paciente de 50 anos, que de vez em quando ele consulta no médico, ele não tem problema nenhum, não tem medicação nenhuma, precisa do exame complementar dessa pessoa? Não, não precisa, porque ele não tem história médica pregressa, desde que realmente a gente tenha feito essa investigação, feita essa conversa, certo? Então é importante a gente separar isso, porque também tem muitas situações que eles não aparecem nos exames, e aí você vai fazer o procedimento, ou você vai falhar na sua anamnese, confiando que o exame vai lhe dar uma resposta, quando o exame não é específico para determinada alteração que o paciente pode ter. Que é um exemplo bem fácil disso, paciente que toma aspirina, profilática, uma aspirina por dia, 100 miligramas, infantil, é muita gente que tem isso prescrito, como forma profilática de alterações cardiológicas. É muito comum. O que a aspirina faz? Ela interfere na agregação das plaquetas. As plaquetas não conseguem grudar. Aí você precisa ter aspirina há alguns dias, 3, 4, 5, 6 dias que o paciente está tomando, para você formar um pool plaquetário sob o efeito da aspirina, e esse paciente vai sangrar. Vai sangrar porque as plaquetas não vão agregar adequadamente. Qual é o procedimento mais temerário que nós podemos fazer num paciente que usa aspirina? Exodontia. Às vezes os cardiologistas não entendem isso, né? Porque é preciso suspender a aspirina para fazer exodontias. Eles dizem assim, não, mas faz uma cirurgia cardiológica e não suspende a aspirina. Claro, você fecha tudo em primeira intenção. O alvéolo você não fecha. Pode até fechar a mucosa aqui, mas lá dentro do alvéolo continua a cavidade óssea e vai sangrar lá. Nenhum exame mostra isso. Não tem. A contagem de plaquetas é normal, TP, que é o tempo de protrombina, é normal, KTTP, que é o tempo de tromboplastina parcial, é normal. As provas de coagulação de rotina pré-operatórias, elas são normais. E esse paciente vai sangrar porque faltou conversar isso na anamnese. A responsabilidade do procedimento é de quem faz. Então, mesmo que você tenha uma carta de liberação do médico, dizendo que o procedimento pode ser feito, quem fez foi você. Então, a responsabilidade é sua, porque você que fez o procedimento. Então, baseado nisso, vale mais a pena você considerar por que o paciente está usando a aspirina. Se é um paciente que tem válvula cardíaca, que usa marca-passo, então esse é um paciente que, invariavelmente, eu costumo encaminhar para o cardiologista, para o médico dele, autorizar a fazer a suspensão dessa aspirina. Se é um paciente que faz uso profilático de AS, né, não tem patologia de base nenhuma, não tem esse procedimento cardiológico realizado, e esse eu mesmo faço a suspensão. Né? Faço, de qualquer maneira, a responsabilidade pelo procedimento vai ser minha, então eu também assumo essa responsabilidade se ele não tem procedimentos cardiológicos, certo? Se ele não tem válvula, se ele não tem marca-passo, se ele não tem cirurgia, se ele não tem stents, se ele não tem nada disso, aparatos instalados, aparatos cardiológicos instalados. Se é só profilático, eu já resolvo o processo. Se não, sim, eu peço que ele faça a avaliação, que você vai fazer o procedimento. A responsabilidade, mesmo que tenha uma carta do bispo, a responsabilidade é de quem realiza o procedimento também. Você vai estar melhor amparado, vai ter a opinião do outro profissional da área. Maravilha, isso ajuda, isso é muito importante, mas isso não te exime da responsabilidade de ter feito o ato cirúrgico em si, tá? Então, isso é um ponto muito importante da gente ressaltar. Definir os exames, justamente baseado na conversa que você teve, justamente baseado na anamnese, então essa que você vai pautando ou não, naquele chavão antigo que a gente tem de aplicar, que isso é exame complementar ao exame físico. Bom, aí qual é o outro erro? Suspende por 7 dias. Não precisa tanto. Porque se você, o que você precisa? Você precisa ter um novo pool de plaquetas, você precisa formar um novo pool plaquetário sem ação do AS. Se você tiver 4 dias, você já tem quantidade de plaquetas novas formadas sem o efeito do AS, você pode fazer o procedimento já com segurança. Então,
3 dias, eu tenho dúvida, eu não sei responder com certeza a respeito de 3 dias, mas de 4 dias para mais, muito tranquilo. 7 dias dá certinho, uma semana, normalmente encaixa bem nos nossos esquemas de trabalho, nos nossos esquemas de consultório, então 7 dias é muito tranquilo, mais que isso também é desnecessário. Pode começar de novo no outro dia, né? Pode recomeçar o AS no dia seguinte, justamente porque leva dias até existir uma quantidade de plaquetas formadas sob o efeito do AS. Então, ele pode recomeçar no outro dia. E, pessoal, porque assim, ó, às vezes as pessoas, elas têm a sensação de que elas estão muito bem de saúde, justamente porque elas tomam os remédios. E é a medicação que as pessoas usam que faz com que a pessoa tenha essa percepção. E aí tu pergunta pro cara, né, você tem um problema de saúde? Não, não tem nada. E aí ele usa um cabedal de medicamentos. Então, ele tem um monte de coisa. Só que ele está com essa sensação de se sentir bem. Então, o AS é uma dessas perguntas que você deve fazer especificamente, principalmente pacientes com mais idade, né? Pacientes já a partir dos 40 anos. Você não vai ter jovens usando AS profilaticamente. E AS infantil, às vezes usa de outra marca e tal, aspirina, e as pessoas fazem as relações, né? E aí elas conseguem te dizer com precisão. E tem uma armadilha aqui. Tem uma armadilha muito importante. Tem um efeito tão potente, ou talvez até mais potente, quanto o AS, que é a ginkgo biloba. Então, a ginkgo biloba também é um antiagregante plaquetário. Por que a ginkgo biloba é um problema? Porque as pessoas entendem a ginkgo biloba como uma homeopatia, às vezes, né? Você acha que é alguma coisa natural, que pode usar, que é uma planta, que é isso, que é aquilo, e também não referem a que estão usando o ginkgo biloba, e você pode ter hemorragias tão importantes quanto as hemorragias que você pode ter no paciente que está usando o AS, né, que está usando o ácido acetil salicílico. Fez todo esse inventário de saúde? 3 perguntas para você descascar isso. Antes, resumo da ópera, tá? Resumo da ópera antes das 3 perguntas. Jeito certo. Não faz na cadeira. Organização mental e essa abordagem e o registro de forma sistematizada. Vai pautando perguntas abertas com perguntas fechadas. E você tem que encantar seu paciente. Isso você vai fazer contando essas histórias ali, e ele percebendo que você está preocupado com a saúde realmente dele. 3 perguntinhas para descascar a história. Primeira delas, assim, usa alguma medicação? O cara diz assim, não tem nenhum problema de saúde. Assim, usa algum remédio todos os dias? Aí vem a lista. 3, 4, 5 remédios. Então, se você tem pouco tempo, você vai fazer essas 3 perguntas. Primeiro, se ele usa algum remédio, e aí pela medicação você vai saber quais são os problemas que ele tem. E, pessoal, não ignore nenhum medicamento. Se você não sabe, dá um Google pelo telefone, pelo celular, de algum jeito, mas decifra cada uma das medicações que o paciente usa. Antigamente, precisava ter um livro desse tamanho, que era o DEF. Hoje, a internet acabou com isso. É muito fácil você filtrar essa informação ali. Segunda pergunta para você que tem pouco tempo para fazer a anamnese e precisa saber com clareza. Pergunta para a pessoa se ela já internou no hospital. E por quê? Logo em seguida. E a terceira pergunta é se ela já fez alguma cirurgia. Mas eu acabei de perguntar se ela internou no hospital. Isso é diferente na cabeça das pessoas. Uma coisa é você saber da internação clínica e outra é da cirurgia, e as pessoas, elas misturam, embaralham, separam essa informação. Mas assim você vai ter uma fidelidade muito boa sobre o estado de saúde geral, se você está com tempo limitado. Então, pergunte as medicações que a pessoa usa e vai contando, né? Ele vai te dizer 2, 3, 4, você diz assim, olha, eu tenho 4 aqui. Às vezes as pessoas não lembram o nome, mas elas sabem que tem um outro que é para não sei o quê. Bom, na outra consulta, ou ele traz a caixinha, ou ele traz o nome num papelzinho, mas a gente precisa saber todos os nomes. E esse lance de você contar as medicações e dizer de volta para o paciente, olha, eu tenho aqui 4 remédios diferentes. É isso que você toma? Não, tem mais um, tal. Então, isso ajuda a orientar a pessoa se ela usa várias medicações. Se ela fez internação hospitalar, e aí, então, por que ela internou? E se ela fez alguma cirurgia, e aí a gente precisa saber também que tipo de cirurgia foi, pelo porte, por diversas razões, tá?